Você já sentiu o peso de ser ignorado? Aquela presença que parece invisível, aquela tentativa de conexão que não recebe resposta, aquele olhar que passa por você como se você simplesmente não existisse. O desprezo não grita, não acusa, não briga. Ele cala, ele silencia, ele isola. E talvez esse seja o golpe mais duro, o de não ser sequer considerado. Eu conheço esse lugar. Eu estive nesse silêncio, e por um bom tempo, acreditei que havia algo de errado comigo. Que eu não era interessante o suficiente, bom o bastante, digno de atenção. Mas o tempo é um professor paciente. E aos poucos, ele foi me mostrando que havia um outro lado nesse silêncio. Que ser ignorado, por mais doloroso que seja, pode ser também um portal, não para a destruição, mas para a descoberta. No começo, o desprezo me devastou. Eu tentava entender o que tinha feito de errado. Me punia por não agradar. Moldava minhas palavras, meus gestos, minha forma de existir, tudo para caber no campo de visão daqueles que não me enxergavam. Eu tentava me encaixar, me destacar, me tornar notável aos olhos que insistiam em me atravessar. Mas quanto mais eu tentava, mais eu desaparecia de mim. Era como se, na tentativa de ser visto por eles, eu estivesse me apagando por dentro. E talvez essa seja a armadilha. A gente acha que precisa do olhar do outro para existir. Mas não precisa. É possível se ver mesmo quando ninguém te olha. É possível florescer mesmo no deserto. Foi aí que algo começou a mudar. Eu me vi sozinho. E pela primeira vez comecei a fazer perguntas que antes evitava. Por que isso me afeta tanto? Por que busco a validação de quem me trata como invisível? O que exatamente estou tentando provar? Essas perguntas doeram. Porque elas exigiam verdade. E a verdade, quando a gente encara de frente, nem sempre é gentil. Mas foi nesse desconforto que algo dentro de mim começou a se reorganizar. Comecei a perceber que o desprezo dos outros falava muito mais sobre eles do que sobre mim. Que muitas vezes quem despreza está tentando esconder suas próprias inseguranças. E que ser ignorado pode ser, na verdade, um filtro involuntário que revela quem realmente vale a pena manter por perto. Claro, nada disso muda o fato de que dói. Dói ser deixado de lado. Dói quando suas ideias são desconsideradas, quando seu esforço não é reconhecido, quando sua presença não é valorizada. Dói porque somos seres sociais. A gente quer pertencer, ser aceito, ser amado. Mas o grande perigo é deixar que essa dor se transforme em amargura. É começar a achar que o mundo inteiro nos deve atenção. Que as pessoas têm obrigação de nos ver. E não tem. Não tem mesmo. E é nesse ponto que algo muda. Quando você para de esperar dos outros o que só você pode se dar. Quando você decide que não precisa mais mendigar espaço, você constrói o seu próprio. Florescer em meio ao desprezo é um ato de coragem. Porque você escolhe crescer em um terreno que não te alimenta. Você escolhe se nutrir de outras fontes, internas. Você começa a desenvolver uma força silenciosa, um tipo de brilho que não precisa de palco para existir. E é curioso, quando essa força começa a transbordar, o mundo percebe. Aqueles que te desprezaram começam a notar sua ausência. Sentem falta do que antes ignoravam. Mas aí, já é tarde. Porque você já aprendeu a se bastar. E quem se basta nunca mais se vende por migalhas. Eu comecei a fazer da minha dor um propósito. Não de maneira orgulhosa ou vingativa, mas com serenidade. Escolhi transformar o vazio em espaço fértil. Comecei a cultivar dentro de mim tudo aquilo que eu buscava nos outros. Respeito, acolhimento, escuta, amor. E aos poucos, isso começou a refletir nas minhas relações. Eu passei a atrair pessoas que me viam de verdade, que não precisavam que eu provasse nada, que não estavam interessadas em me apagar, mas em caminhar junto. O desprezo não desapareceu. Ele ainda acontece vez ou outra. Mas hoje ele não me paralisa mais, porque eu sei quem eu sou, mesmo quando o mundo finge que não me vê. Existe um tipo de paz que nasce quando você para de implorar para ser visto. É uma paz silenciosa, madura. Você deixa de correr atrás de lugares que não te acolhem. Deixa de bater em portas que só se abrem quando você se diminui. E começa a construir a sua própria casa. Um lugar onde você se reconhece, onde sua voz ecoa, onde sua presença importa. Não porque os outros disseram, mas porque você decidiu. E essa decisão é libertadora. Ela não elimina a dor, mas redireciona. Ela não apaga o passado, mas ressignifica. E com o tempo você entende. O desprezo foi um empurrão. Um daqueles que machucam, mas que empurram na direção certa. Hoje, quando alguém me ignora, eu não corro mais atrás. Não me explico, não me diminuo, não imploro. Eu observo. E sigo. Porque aprendi que meu valor não está na atenção que recebo, mas na integridade com que vivo. O desprezo dos outros não é uma sentença.
É só um espelho que mostra o quanto você ainda depende da aprovação alheia. E quanto mais você cuida do seu interior, menos dependente você se torna desse reflexo. Você começa a viver a partir de dentro. E aí, ninguém mais tem o poder de te apagar. Pode parecer estranho, mas hoje eu sou grato por ter sido ignorado, porque foi isso que me obrigou a olhar para mim, a cuidar de mim, a perceber que havia um mundo inteiro dentro de mim esperando por atenção, minha atenção. Enquanto eu gastava energia tentando agradar os outros, estava negligenciando minha própria essência. E foi nesse reencontro comigo mesmo que tudo mudou. Passei a andar com mais leveza, a falar com mais verdade, a escolher com mais critério e, acima de tudo, a florescer. Mesmo no silêncio. Você pode estar aí, agora, se sentindo exatamente como eu me sentia. Invisível. Esquecido. Como se sua presença não fizesse diferença alguma. E eu entendo. De verdade. Mas te digo com o coração. Isso não define quem você é. O que define é o que você faz com essa dor. Você pode usá-la para se afundar ou para se erguer. Pode permitir que ela endureça seu coração ou que ela o expanda. A escolha é sua. E acredite, há beleza até na invisibilidade, porque quando ninguém te vê, você tem a chance de ver a si mesmo com clareza. No fundo, toda dor carrega um convite. O desprezo, por mais cruel que pareça, também é uma chamada. Uma chamada para dentro, para voltar para casa, para descobrir sua força no silêncio, para florescer em terra seca. E quando isso acontece, quando você floresce mesmo sem aplausos, sem plateia, sem holofotes, aí sim você entende. Você nunca precisou deles. Você só precisava se encontrar.